Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos ao nosso penúltimo vídeo do sistema endócrino. Vamos falar agora das adrenais e do pâncreas. Então, as adrenais ou suprarrenais são glândulas que estão localizadas sobre os rins. E elas são divididas, as adrenais, em duas regiões. A córtex, a região do córtex, que é a região mais externa da glândula, e a região da medula, que é a região mais interna. O córtex produz os glicocorticoides e os mineralocorticoides. Principal glicocorticoide, aldosterona. Principal mineralocorticoide, cortisol. Aldosterona, também relacionada lá ao sistema circulatório, sistema renina, angiotensina, aldosterona para regular a pressão arterial, ok? E a região interna, a medula, produz a epinefrina ou adrenalina e a norepinefrina ou noradrenalina. Então, córtex mais externo, cortisol e aldosterona, cortisol, o hormônio do estresse, e a medula, região mais interna, epinefrina e norepinefrina. Lembrando que esses são os hormônios daquela reação de luta ou fuga. Lembra disso? Lá do sistema nervoso? Então, vamos entender um pouquinho a questão dos hormônios do córtex, que são os corticoides, né? Primeiro, os glicocorticoides. Os corticoides, de uma maneira geral, são hormônios derivados do colesterol, ok, gente? Os glicocorticoides, em que a gente tem o exemplo mais comum, o cortisol ou hidrocortisona, que é o hormônio de estresse, né? Onde que esse cortisol vai atuar? Ele vai atuar na produção de glicose, ou seja, na geração de energia a partir do metabolismo de proteínas e de lipídios. Lembra que a nossa principal geração de energia é via metabolismo de carboidratos, né? Do glicogênio, que entra, a glicose entra lá na mitocôndria, faz a respiração celular, não é isso? É a que a gente chama de via glicolítica. Entretanto, a gente tem formas de gerar energia, gerar ATP, não apenas através de carboidratos. O nosso corpo usa carboidrato, por quê? Porque ele é mais fácil de ser metabolizado e gerar energia. Mas a gente consegue, com um gasto energético elevado, comparado com os carboidratos, a gente consegue gerar energia a partir de proteína e de gordura. Quem faz isso é cortisol, aumentando a glicemia. Além disso, cortisol ele atua na atenuação dos sintomas e nos processos inflamatórios e alérgicos, né, gente? Tanto é que quando a gente tem uma faringite, quando a gente tem uma rinite, uma infecção de uma forma geral, a primeira coisa que o médico faz com a gente quando a gente vai lá, além de dar um antibiótico, é dar uma cortisona para a gente tomar, para atenuar esses sintomas inflamatórios e alérgicos. E você sabe quem atua via como ele é regulado? Lembra lá, hipotálamo secretando o hormônio liberador, atuando na adenohipófise, a adenohipófise produzindo ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, que vai atuar na adrenal, estimulando a produção de glicocorticoides. Tranquilo? O segundo, a aldosterona, né? O que a aldosterona faz? Ela reabsorve sódio e excreta potássio lá no rim, fazendo o controle da pressão arterial e, consequentemente, da volemia, ou seja, do volume sanguíneo circulante, e assim como o cortisol, também é controlado pelo ACTH produzido lá na adenohipófise. Esse sistema de controle da pressão a gente chama de sistema renina, angiotensina, aldosterona, que envolve todo um controle nervoso, né? Porque eu tenho
hipotálamo, hipófise atuando, mas vai atuar na secreção desse hormônio, que vai atuar sobre a suprarrenal. A suprarrenal vai produzir os mineralocorticoides, no caso a aldosterona, que vai atuar lá no rim, no processo de reabsorção de íons. Tá vendo como que os sistemas são todos interligados? A gente divide em sistema, mas todos são interdependentes e funcionam juntos? Aí é que está a questão de como entender o funcionamento do organismo como uma coisa única. Um é dependente do outro, né? Agora, quando a gente fala nos hormônios da medula, a gente fala em adrenalina e noradrenalina. Lembrando que a adrenalina, ela prepara o nosso organismo para lidar com situações de estresse. E aí, o que ela faz? Contrai os vasos sanguíneos, fazendo um processo de vasoconstrição, aumenta a glicemia no sangue e redistribui esse sangue para órgãos e músculos. Por quê, gente? Não vai te preparar para uma situação de estresse? Luta ou fuga? Eu preciso ter glicose disponível para que, se eu precise de energia, isso seja gerado rapidamente. E quem é que vai receber essa energia? Meus órgãos internos e os meus músculos, contração para eu correr se for necessário, na fuga, né? E a noradrenalina? A noradrenalina, ela vai atuar junto com a adrenalina em resposta a situações de estresse, aumentando a frequência dos batimentos cardíacos, que a gente chama de taquicardia, mas sem alteração da pressão arterial. Porque, pensa, eu tenho uma contração de vaso sanguíneo, eu tenho uma contração de vaso sanguíneo que me levaria a crer que a minha pressão ia aumentar. Só que o que acontece com o aumento da frequência cardíaca? Essa vasoconstrição é equilibrada por esse aumento da frequência. Então, em situações de estresse, embora eu tenha um aumento da frequência cardíaca, os meus níveis de pressão arterial permanecem inalterados por ação da norepinefrina. Tranquilo? Vamos agora falar do pâncreas. Pâncreas, que a gente já viu lá no sistema digestório, responsável pela produção do suco pancreático, que vai atuar lá no processo digestório, e aonde a gente encontra o pâncreas? Lado esquerdo da nossa cavidade abdominal. Ele é uma glândula que a gente chama de glândula afícrina, ou seja, ele tem uma porção endócrina, que produz hormônios, e tem uma porção exócrina, que produz outras substâncias que não são hormônios. Então, a porção endócrina dele produz 2 hormônios, insulina e glucagon. E a porção exócrina dele produz aquilo que a gente já viu lá no digestório, o suco pancreático, ok? Então, aqui dá para ver uma imagem aqui do pâncreas, mostrando as células da porção exócrina e as células da porção endócrina. Endócrina produzindo hormônios, exócrina produzindo outras substâncias, ok? A porção exócrina produz o suco pancreático e libera esse suco pancreático lá no intestino para o processo de digestão, e a porção endócrina produz os 2 hormônios, quando necessário, insulina e glucagon, e dispara esses hormônios, libera esses hormônios para a corrente sanguínea, para que ele possa ser distribuído ao organismo e ser utilizado nos órgãos-alvos, nas células dos órgãos-alvos. Então, vamos entender um pouquinho sobre insulina e glucagon. A insulina é o hormônio que vai atuar após a ingestão de alimento. Por quê, gente? Porque na hora que a gente ingere o alimento, o processo digestório quebra esse alimento em partículas muito pequenas que podem ser utilizadas pelo nosso organismo. Então, depois do almoço, é a hora que a nossa glicemia está mais alta, quando a gente quebra, quando a gente faz o processo digestório e esses nutrientes são absorvidos pela corrente sanguínea. Então, o que a insulina faz? Ela aumenta a permeabilidade da membrana das células a essa glicose elevada que está circulante. Quando essa insulina atua no fígado, o que ela faz?
ela promove a formação do glicogênio. Lembra que o glicogênio são várias moléculas de glicose ligadas uma à outra, e que esse glicogênio pode ser depositado tanto no músculo estriado quanto no fígado? No momento em que a glicemia estiver baixa, esse glicogênio pode ser requerido e quebrado e liberado a glicose para gerar energia para o organismo. Então, quando essa insulina age no fígado, ela estimula a formação, a síntese de glicogênio para ser armazenado como substância de reserva lá no fígado. E por isso a gente diz que essa insulina tem uma ação hipoglicemiante, ou seja, capaz de reduzir as concentrações de glicose no sangue. E quem produz essa insulina é a porção endócrina do pâncreas, um tipo celular específico, que são chamadas de células beta das ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans. Na verdade, hoje Langerhans já caiu em desuso, a gente já chama de ilhotas pancreáticas, ok? Por outro lado, a gente tem o glucagon. O glucagon, que vai, enquanto a insulina atua pós-refeição, o glucagon atua entre refeições. A insulina vai lá e armazena a glicose na forma de glicogênio no fígado. Por quê? Porque a minha glicose circulante está muito alta. O que o glucagon faz? Exatamente o efeito inverso, né? Então, eu tenho o glicogênio armazenado no fígado. Esse glucagon chega lá no fígado, quebra esse glicogênio em várias moléculas de glicose e libera essa glicose para a corrente sanguínea. Então, enquanto a insulina tem uma ação hipoglicemiante, o glucagon tem uma ação hiperglicemiante, aumentando a quantidade de insulina na corrente sanguínea. E enquanto a insulina aumentando a quantidade de glicose na corrente sanguínea. Enquanto a insulina é produzida pelas células beta das ilhotas pancreáticas, o glucagon é produzido pelas células alfa das ilhotas pancreáticas. Então, olha aqui, gente. A gente tem aqui uma ilhota, né? O desenho de uma ilhota. Em vermelhinho, os vasos sanguíneos. Células do tipo alfa e células do tipo beta. Do tipo beta, produtoras de insulina. Do tipo alfa, produtoras de glucagon. E aí que a gente vai refalar do que a gente já falou lá atrás, da diabetes mellitus, né? Diabetes é uma doença que a sua característica básica é a alta glicemia sanguínea. E aí ela é subdividida em dois tipos, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1, ela ocorre porque eu tenho uma redução nessas células beta que produzem insulina. Então, consequentemente, a produção de insulina vai ficar prejudicada. Enquanto a diabetes do tipo 2 não tem nada a ver com as células do pâncreas, tem a ver com os receptores de insulina na membrana das células. Então, a diabetes do tipo 2, o que ocorre é uma redução no número desses receptores. A quantidade de insulina produzida, ela continua normal. O que acontece é que, como eu tenho um número menor de receptores na superfície das células, eu tenho uma ação menor dessa insulina. Tranquilo? E vamos para o último, gônadas, testículos e ovários, no nosso próximo vídeo. Último vídeo do ano.